Roma não se fez em um dia, mas a sua nota do Enem pode subir em 7 minutos. Bora historizar? Hoje a gente vai falar sobre os pontos mais cobrados em Roma Antiga no Enem. É um conteúdo que aparece quase todo ano, principalmente quando é abordado questões sobre cidadania, política e cultura. Roma Antiga, ela vai surgir a partir da união de alguns povos na Península Itálica. Esses povos são etruscos, italiotas, latinos e sabinos e gregos. Eles vão habitar ali na Península Itálica e vão formar e se dividir em principalmente proprietários de terra, comerciantes, artesãos, prestadores de serviço para os proprietários de terra. Daí começa a surgir a monarquia. A monarquia vai durar até 509 a.C. e vai ser governada por reis na sua reta final com uma forte influência etrusca, que vai influenciar inclusive a religião romana baseada nos astros, né? Saturno, Netuno. Então vai ter aí um sincretismo, uma mistura religiosa com a religião grega e a religião etrusca nesse período da Roma Antiga. A sociedade, ela vai ser dividida durante a monarquia entre patrícios e plebeus. Basicamente, os patrícios eram a elite, quem ostentava, pessoal do mamundo, que tinha dinheiro, né? E os plebeus, que eram normalmente comerciantes, artesãos, povos livres e sem direitos. Esse período vai continuar até uma revolução popular, tá? Comandada pelos patrícios contra os reis etruscos. Tarquino o Soberbo vai ser o último rei da linhagem aí etrusca governando Roma e vai começar o período da república, coisa pública. Agora o povo vai participar com certeza. Será que é assim? Com certeza não vai ser. O poder vai ser monopolizado pelos patrícios, membros da elite fundiária e tradicional de Roma. Uma coisa bem contraditória nesse período é que a maior parte da população era da plebe, né? Eram pessoas livres sem direitos e, mesmo sendo a maior parte da população, eles não poderiam ter nenhum cargo político durante o período republicano, que começaram a surgir durante o período republicano, começaram a surgir vários cargos, censores, edis, né? E nesses cargos, nenhum dos plebeus poderia se candidatar ou fazer parte. Então os plebeus, eles estavam submetidos a leis orais, não escritas e arbitrárias pelos patrícios, que permitiam abusos jurídicos. Por exemplo, você me deve tanto, e se você não me pagar em tantos dias, você vai se tornar meu escravizado. Aí passavam-se aí 3 dias, que foi o combinado, mas em 2 dias ele já falava, você não pagou a minha dívida, agora você vai trabalhar como meu escravizado, sendo que ele tinha dado 3 dias pro cara. Imagina aí, você ia ficar como? Chateadão, cara. E foi isso que começou a acontecer, entendeu? Esse abuso de poder fez com que os plebeus se unissem pela primeira vez no que ficou conhecido como a primeira secessão de plebe. Foi um movimento tão impactante para os patrícios que eles cederam algumas exigências, porque os plebeus eram a maior parte da população e ameaçaram ir embora da cidade. Como é que a gente vai solucionar esse problema agora? Então eles começaram a conceder alguns privilégios, né, para esses plebeus continuarem com eles. E um deles foi a Lei das 12 Tábuas. Na Lei das 12 Tábuas, eles concederiam alguns direitos aos plebeus, tornando públicas as normas jurídicas, por exemplo, estabeleceram limites para o poder dos patrícios, e foi o primeiro código de lei escritas romana. Então isso aí pode cair quando falar sobre a contribuição para o direito. Outra coisa aí que pode cair no Enem, ou você pode usar também como uma contribuição para a sua redação, é sobre os tribunos da plebe. Os tribunos da plebe foi outro avanço por conta dessa luta dos plebeus. E basicamente agora eram plebeus que podiam atuar na política. Eles eram eleitos pela plebe, tinham poder de veto sobre as decisões do Senado e dos magistrados e eram considerados invioláveis. Ninguém podia agredir eles fisicamente. Isso deu uma ferramenta aí para os plebeus utilizarem, principalmente contra o abuso do poder por parte dos patrícios. Com o passar do tempo, mesmo com algumas conquistas, a desigualdade entre ricos e pobres continuava. Então, em 133 a.C., Tibério Graco, que era um tribuno da plebe, propôs uma reforma agrária, que visava aí redistribuir terras públicas para plebeus empobrecidos. Isso com certeza aí desagradou parte da elite, porque muitos ocupavam essa terra de maneira ilegal. E o conflito se intensificou tanto que Tibério acabou sendo assassinado por membros do Senado, juntamente com cerca de 300 dos seus seguidores, num ato violento dentro de Roma. Seu irmão depois, Caio Graco, tentou continuar a luta, acabou sendo morto também. Isso já mostra que não era tão liberal assim. No período da República também teve muita expansão do exército romano, e essa expansão se deu principalmente com conflitos contra os cartaginenses, chamadas Guerras Púnicas. Nesse período também ocorreu um grande problema de inflação dentro de Roma. Então,
com a expansão militar, que agravou o problema inflacionário e a desigualdade, esse foi o fim aí para a República Romana. E começa aí o período dos triunviratos. O primeiro triunvirato vai ser composto do Pompeu, Crasso e Júlio César. O Júlio César vai acabar matando Pompeu e Crasso e governando como quase o primeiro imperador. Só que por conta de um motim, ele vai acabar sendo assassinado, inclusive seu próprio filho adotivo estava no meio do assassinato, onde vem a frase até tu, Brutus. E antes disso, também o Júlio César teve um caso com a Cleópatra, isso é importante, porque a Cleópatra só conseguiu se estabelecer no Egito por conta da ajuda do Júlio César. Depois do primeiro triunvirato, veio o segundo triunvirato, composto de Lépido, Otávio Augusto e Marco Antônio. Acabou que quem começou a governar logo depois disso e se tornou o primeiro imperador romano foi o Caio Otávio, que passou a ser chamado de Otávio Augusto. Foi o primeiro imperador romano e instaurou a política do pão e circo. Ou seja, é só você dar diversão e comida para a população que eles vão aceitar tudo passivamente. Outro movimento que aconteceu no período do Império Republicano foi o surgimento do cristianismo. Então, antes Roma passou a perseguir os cristãos. Quando se viu que não adiantava só o entretenimento, só colocar os cristãos para morrerem lá no Coliseu, quando só perseguir os cristãos não dava mais conta de conter o que foi o movimento do cristianismo, eles decidiram então adotar a religião cristã como a religião oficial do reino, mudando alguns dos seus aspectos, por exemplo. Então o Enem, ele adora a ideia de política de pão e circo e o papel do cristianismo no final do Império Romano, tá? Então, o Império Romano vai ter fim com a invasão dos povos bárbaros, que os romanos começaram a adotar, principalmente como se fossem próprios povos romanos, porque no processo de colonização romana, eles tinham a política de fazer com que as mulheres do povo conquistado engravidassem, exatamente, estupro. Então, eles engravidavam e tinham filhos romanos para que desse continuidade e se espalhassem de romanos por todo o mundo. Essa ideia de cidadania romana vai acabar atrapalhando também, porque muitos povos vão invadir, muitos povos bárbaros vão começar a invadir. E nesse período também o Império Romano vai se dividir ali no século IV, né? Ele vai se dividir e vai ser Império do Ocidente e Império do Oriente. O Império do Ocidente vai ruir em 476, mas o Império do Oriente, que é o Império Bizantino, vai continuar existindo e isso está no nosso próximo vídeo. Então, os motivos que levaram ao fim do Império Romano foram esses: o enfraquecimento do poder militar, problemas econômicos, corrupção, instabilidade, ou seja, a crise política, social, o surgimento do cristianismo e as invasões bárbaras. E é isso por hoje, tá? 7 minutos. Beijos e tchau, tchau!